Mas afinal, o que vai acontecer agora com as micro e pequenas empresas, tendo em vista que o presidente da República vetou o refis do Simples Nacional? Vem comigo neste vídeo para você entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Foi vetado o projeto de lei 46 de 2021, que havia sido aprovado no Congresso Nacional, aprovado primeiro no Senado e depois confirmado pela Câmara dos Deputados. O relator lá na Câmara dos Deputados havia até sinalizado que estava conversando com o Ministério da Economia. Eu já sabia de longa data que o Ministério da Economia não é favorável a um refinanciamento, principalmente para as pequenas empresas. Mas vamos entender qual foi a justificativa do governo. O governo, através da mensagem que mandou lá para o Congresso Nacional, disse que ele estava atendendo à consulta que fez a Advocacia Geral da União e também ao Ministério da Economia, que havia vício de inconstitucionalidade por não atender algumas normas. Segundo o próprio despacho do presidente, o veto, ele alega que este projeto de lei iria impactar em não atender a lei de responsabilidade fiscal. Também justificou que não havia uma previsão orçamentária para esta renúncia fiscal. Disse que havia um conflito de interesse por ter uma renúncia fiscal na ordem de 50 bilhões. Agora vamos entender na prática o que aconteceu. Acontece o seguinte, olha, o Congresso Nacional já havia aprovado esse projeto, é um projeto que o Congresso Nacional tem muito interesse, muitos parlamentares na sua base vão trabalhar e fazer campanha este ano em função de apoiarem este projeto. Quando chegou lá no presidente da República, ele pensou um pouco e analisou, olha, o que vai acontecer se eu não vetar esse projeto, eu posso ser questionado com relação à lei de responsabilidade fiscal e posso ficar sem ter o direito de concorrer à nova eleição. É exatamente isso que deve ter acontecido. Depois, ao consultar o Ministério da Economia, que sempre foi desfavorável, e a Advocacia Geral da União, a opção que restou foi o quê? Foi vetar integralmente. Ontem mesmo o próprio presidente ele havia manifestado o interesse de vetar parcialmente, mas esse veto parcial não iria eximir da responsabilidade que ele teme da oposição ter para tê-lo fora do processo de eleição neste ano. Ocorre que agora o presidente da República, através dos seus representantes e o governo federal, envia esta questão lá para o Congresso Nacional. Por quê? No Congresso Nacional, eles podem apreciar e derrubar o veto do presidente. E tudo indica que será derrubado o veto do presidente. O grande problema é que quando teremos essa possibilidade? Só quando voltar o recesso parlamentar e legislativo, ele só volta em fevereiro. E nós vamos aguardar isso até fevereiro. Como é que ficam as empresas até lá? O que vai acontecer provavelmente, anota aí que vai acontecer. O Comitê Gestor do Simples Nacional vai prorrogar a opção do Simples Nacional, o prazo para a prorrogação. E também não vai excluir as empresas, até que seja resolvida essa questão. Nós contamos com isso, pois vão afetar o quê? Esta decisão afeta quase 20 milhões de empresas. 20 milhões de empresas que geram 70% dos postos de trabalho, que mereciam uma atenção especial, mas infelizmente não existe uma política pública para tratar e dar uma atenção especial a este importante segmento. A preocupação sempre se dá nas grandes companhias, mas olha, estas pequenas empresas que representam algo em torno de 20 milhões de empresas e elas conseguem gerar 70% dos postos de trabalho, são elas que fomentam o negócio para as grandes empresas. São elas as verdadeiras heroínas no sentido de garantir a nossa economia. Existem alguns aspectos importantes que assim, a pequena empresa, ela é sempre que demora mais para demitir a pessoa e normalmente quando tem uma retomada na economia, é a primeira a recontratar. Sabe por quê? Porque existe uma pessoalidade, uma proximidade entre o patrão e o empregado. Normalmente são pessoas
comuns que convivem no mesmo região, no mesmo bairro, na mesma cidade, na sua maioria empregam 2, 3, 4, 5 pessoas e eles ficam sensibilizados ao demitir uma pessoa. Já as grandes companhias não têm nenhum receio. Está no planejamento cortar 20 mil pessoas, é apenas um dado estatístico. Vai lá, se implementa e acabou. As pequenas empresas merecem sim uma atenção com uma política pública. Não vamos falar de política de governo, tem uma política pública que qualquer governante tem que aplicá-la, independente do seu viés político, partidário ou ideológico. Ele tem que aplicar uma política pública para conservar, para fomentar o empreendedorismo no nosso país. Nós vamos aguardar que o Comitê Gestor do Simples Nacional edite sim uma norma ou uma resolução que traga sim a possibilidade dessas empresas continuarem no Simples Nacional. Vamos acompanhar esse assunto e deixar você sempre atualizado. Agora comenta aqui o que você achou dessa informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate, ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.